Então, estamos de volta falando um pouco mais sobre arte, sobre psicologia. Então, estava com vontade de falar hoje um pouco daquele processo que você passou de produzir o Metaplasia, que esse tema, para mim, foi bem, bem marcante também, porque eu acompanhei você no processo todo, desde o começo, nas nossas conversas. Inclusive, isso que deu origem a essa vontade de fazer um vlog contando sobre esses assuntos, né? Eu achei interessantíssimo essa metáfora assim, da transformação de uma parte física do corpo, fazendo uma função que não lhe cabe para que o organismo possa sobreviver, com essa metáfora do que acontece da adaptação do homem à própria vida. Eu passo a ter certos tipos de relação com a vida diferentes porque eu sou instigado pela vida à minha modificação. Por isso que você colocou o nome metaplasia, uma mudança indesejada. Eu fiquei pensando que era por causa disso, assim, porque não é desejável mudar. A gente gosta do conforto, a gente gosta da estabilidade. As pessoas não falam assim, eu quero estabilidade na minha vida, eu quero um pé no chão, eu quero ter segurança. E aí vem as coisas e falam, não, meu querido, nada disso, você vai ter que mudar. E aí? É por aí, eu fiquei raciocinando essas coisas. Olha, é bem por aí, assim. Eu já tinha o projeto de fazer um solo para esse ano. Mas eu também estava naquela de não saber exatamente sobre o que eu ia falar. Vou te contar onde que eu vi essa palavra metaplasia. Onde? Eu vi essa palavra num exame ginecológico Sensacional! meu. Eu peguei meu exame e falei assim, cara, eu mesmo vou ler esse exame e vou ver como é que tá. E essa palavra, ela saltou pra mim, assim. Eu falei, gente, que palavra interessante é essa? Eu fui lá no Google e quando eu li o significado de metaplasia, que é bem isso que você acabou de explicar, eu fiquei assim, eu falei, é isso que eu quero falar. Dessas mudanças que são indesejáveis. E o ano passado, especificamente, foi um ano onde eu perdi muitas pessoas, uma atrás da outra. Então eu fui obrigada, de uma certa forma, a aprender a lidar com isso, assim, que as coisas têm seu prazo de validade, que nem tudo é da forma como a gente planeja e espera, e várias outras coisas. É mudar de país, ter que fazer uma reeducação postural, alimentar, aprender um idioma, várias coisas que não necessariamente estão no seu script original, e a vida te coloca, mas é sempre para manter esse organismo funcionando em equilíbrio, em harmonia. Você está falando que a metaplasia é natural, quase. É inerente Inerente. A um ser humano, é inerente sofrer metaplasias. É inerente sofrer metaplasia. Você também está dizendo que é inerente o sofrimento. Eu digo que sim, pelas minhas experiências, sim. O que você acha? Eu fiquei pensando que todas essas coisas que você disse são relacionadas a uma transformação para um ponto que já está insustentável. Ou uma coisa que você, como você disse, eu não posso mais, eu não quero mais ficar em casa, eu tenho que sair de casa. É uma situação que está insustentável. Então você se vê impelido a fazer novas escolhas. A outra é uma situação fatídica, um falecimento de alguém, ou a perda, ou a pessoa foi embora. Você só não tem mais aquela coisa que você gosta. E você é impelido a descobrir novos sentidos para a vida. Então, a metaplasia parte de um sofrimento, de uma perda, ou ela pode acontecer sem ser por esse motivo. Por exemplo, uma metaplasia, não é uma metaplasia do bem. Assim, também acontece uma coisa tão substancialmente inovadora, boa, que você também tem que se adaptar a essa nova situação. Por exemplo, você se apaixonou. Será que a metaplasia também cabe para as coisas sem ser relacionadas à perda, por exemplo? Eu acho que a metaplasia, por definição, não caberia. Porque ela fala desse lugar, né? Cientificamente dizendo, é
um estresse que a célula sofre. E a gente não sofre estresse por coisas boas, né? Eu acredito que, no fundo, ninguém gosta de sofrer. Você pode até entender a importância desse lugar, mas você não escolhe sofrer. Não escolhe, talvez conscientemente, assim. E no caso do espetáculo, necessariamente eu lidei com essa parte chata da vida, assim, das coisas que são difíceis e duras de você olhar para elas e fazer esse autoenfrentamento. Então eu fui sim lidar com as mortes físicas que aconteceram na minha vida. Então eu falo do meu avô, falo de algumas outras figuras que foram importantes para mim, para a construção da minha persona. Você falou da morte do seu avô, mas você falou de uma outra pessoa como se fosse uma morte física do seu corpo. E isso imediatamente me trouxe uma questão que o corpo tem memória. Pensa, onde eu vivo? Eu não vivo no espaço, no vácuo. No vácuo, Este corpo é o habitat do meu ser. Este corpo é o meu ser. Então você falou da morte física, eu fiquei imaginando o corpo físico, o corpo material, corpo, sentindo a morte, sentindo... não tem mais essa pessoa. E estranhamente ou curiosamente, é isso que eu sentia, mesmo assim. Cada pessoa que morria era um negócio, assim, o meu corpo reagia. Você foi transportando para essas sensações imediatas, essas sensações reais, né? Que é a memória, porque é nesse lugar que eu falo da memória. Eu não falo da memória nesse espetáculo enquanto lembrança. E esse foi um trabalho que o Gabriel Zenlon, que foi a pessoa que dirigiu esse espetáculo, ele trouxe, de deslocar a memória desse lugar da lembrança. Eu lembro do dia que a gente se conheceu, e traz a memória para o corpo todo, assim, nesse lugar da sensação. Então, às vezes é um toque, é um cheiro, ou são esses lugares de reação que o corpo tem, e isso representa uma ação vivida. A gente traz para o plano da consciência quando você elabora juízos de sentido e de valor para a experiência. E como que é isso? É assim, você tem essa sensação, ela é a sensação verdadeira, assim, a sensação de algo. Aí a gente começa a fazer uma elaboração intelectual, racional, julgando assim todos os meus sistemas de valores, a minha história do passado, as minhas crenças pessoais, e incorpora esses sistemas antigos a uma sensação que é imediata. Isso até restringe a própria experiência, porque ela deixa de ser a experiência pura da sensação da ausência e passa a ser algo mediado pela racionalidade. E isso funciona o tempo todo, é assim. Mas você fez um trabalho inverso, você tentou remover como se fosse um retorno à experiência própria. Pensando assim que um aspecto humano é justamente viver a experiência pura corporal e também a experiência humana de atribuir sentido. Que é isso que nos torna humano. Quando essas duas coisas são harmonizadas, elas são vividas ao mesmo tempo, a experiência é muito verdadeira, muito concreta. E aproximar a questão é que é natural para o nosso sistema cultural você se afastar da experiência e colocar na racionalidade. Então os dois extremos eu acho que são falsos. A experiência pura corporal e a experiência pura racional. A harmonização dessas duas que torna-se uma experiência humana. Não é uma experiência animal mais, uma experiência humana, onde razão e sensibilidade atuam num gesto. Porque não é um espetáculo técnico, né? Onde você vê um plié, relevé, pirueta, para deixar ele longe desse lugar heróico do bailarino, né? Da forma e da estética que existe também, mas era para tirar esse lugar do heróico e trazer um corpo vulnerável, o máximo que ele desse conta a cada dia,
para viver essa experiência, porque aí que tá. Como não é um espetáculo técnico nesse sentido, eu necessariamente precisava ativar essas memórias e essas sensações cada vez que a gente ia ensaiar. Você está dizendo que foi um processo de criação que envolveu as memórias próprias suas doloridas, onde você sofreu a metaplasia real. Sofri a metaplasia real e o trabalho do diretor foi de fazer com que esses assuntos pessoais interessassem a todo o público. Mas as pessoas elas vão conseguir captar algumas coisas que fazem sentido dentro do contexto delas. Nesse lugar de que a coisa tem que ser verídica, ela tem que ser real aqui. E você, quais são as suas metaplasias? Conta pra gente, entra no blog, deixa seus comentários, é fundamental pra gente poder seguir com esse trabalho. Te vejo no próximo programa. Tchau, paz e alegria para vocês.